tertúlia. Boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós estamos no dia 10 de março de 2010, quarta-feira. O verbete é 1503, 4 páginas, 41 logias e 9 máximos. O tema é prioridade pessoal. A especialidade é megapriorologia. A definição: a prioridade pessoal é o direito à liberdade específico do cidadão ou cidadã sobre si, sobre o próprio soma e sobre a mente, ou a autopensionização. A autopensionização focada nos objetivos prioritários, a hierarquia das autopensionizações. A ampla liberdade pessoal na raciocínio liberal, a inviolabilidade dos direitos individuais, o emprego da liberdade como sendo unidade e medida eficaz da inteligência evolutiva da consciência, a explicitação do ato cosmoeticamente correto e do ato cosmoeticamente errado, a educação pública como sendo o conjunto de avisos do uso da liberdade individual e da soberania pessoal, o direito de viver de acordo com os próprios valores, julgamentos e as escolhas, o ideal da lei promover a virtude e proibir o vício, os percentuais de tempo priorizados em cada área de manifestação consciencial, o entrosamento das prioridades pessoais às prioridades grupais na Max Proex. Tem mais de 20 linhas a fatologia. Eu li aí um terço só do material. Na remissiologia nós temos autopenseiro prioritário, autopriorologia, escala das prioridades evolutivas, princípio da prioridade compulsória e a prioridade da escrita. Todos esses 5 temas nós já debatemos aqui. A qualidade da prioridade pessoal explicita de modo definido o verdadeiro potencial de maturidade da consciência para viver a teática da TENEPS, ou FIEX, interassistencialidade ou PROEX. Em você, predomina a prioridade pessoal sadia ou doentia? Desde quando? Perguntas. Nefrolitíase, cálculos, é o chamado cálculo renal, ou o processo todo, é recomendado fazer alguma dieta alimentar. Sim, todo mundo tem que fazer. Pode ser resultado de má formação congênita? Pode, mas quase sempre o processo é genético. É muita gente que sofre dos rins na família inteira. Assim. Agora tem que fazer dieta. A rúcula, por exemplo, tem criado muita pedra nos rins aí do povo. Muita litíase. Rúcula. Depende do tipo da pessoa. Estou dando um exemplo de como é que a pessoa tem que fazer dieta. A rúcula, em certos casos, eu preciso examinar o tipo de cálculo que a pessoa tem. Mas a rúcula é braba. Gostaria de saber se a afinidade é o mesmo que a amizade raríssima. Não. Amizade raríssima é uma coisa raríssima. Afinidade você tem com todo mundo. Até mesmo com gato, cachorro, essa coisa toda. Agora, a afinidade é um aspecto da amizade raríssima. É um fator, é um componente da estrutura, da arquitetura do processo da amizade raríssima. É uma arquitetura complexa. A prioridade de uma consciência lúcida é sempre a TARES, a interassistência, tudo aquilo que se relaciona ao seu despertar. Está na cara, né? Tem que ser, né? É evolução, né? Até onde o indivíduo, eu, é importante. Ele é importante o tempo todo. Isso aí não quer dizer que ele seja... Ninguém morre. O eu é importantíssimo, porque ninguém morre. O processo é o eu, não sei, não. Só isso. Né? A diferença é imensa. A tendência é o tecido de consciências interassistenciais, e por isso tecido, se tramar. Ou a individualidade volta a ter importância em algum momento evolutivo. Não, ela nunca perde a importância. A individualidade é a base do cosmos. Por incrível que pareça.
Quando deixamos de ser um para sermos todos, eu compreendo. Mas quando voltamos a ser unidade, eu já não consigo mais compreender. Você nunca deixou de ser unidade. É o contrário. Eu sou contra esse seu pensamento. Não tem alcance para imaginar o tecido desfeito. Não, isso é bobagem. Pense bem, você nunca deixou de ser você e nem vai deixar de ser. Senão não teria razão de ser evolução, seria uma loucura, seria um deslate. Não é isso? Meu filho tem 25 anos de idade, desde os 16 pesquisa por conta própria assuntos relacionados à mediunidade, mundo espiritual, desdobramento. Acho isso estranho, pois é incomum esse tipo de interesse nessa idade. Pelo contrário, é nessa idade que o povo faz mais projeção. Está por fora você, hein? Que pai bobo que é esse? Eu, como pai, me sinto impotente diante dele, pois ele me desarma com seus argumentos. É normal esse tipo de prioridade pessoal nessa idade? Olha, seria bom você encaminhá-lo para a Sinvex. A Sinvex vai dar um banho de loja nele. E você também estudar um pouco disso, talvez esse seja o caso, que você está muito por fora da realidade. A gente precisa de ver essas coisas, senão vai fazer igual aquele meu amigo. Ele falou para mim enquanto vivia aqui comigo. Eu não tive nunca oportunidade para desenvolver esses estudos. Agora, depois que ele deu sombra, ele veio para mim e falou assim, por que você não insistiu comigo? Por que é que não brigou comigo? Pode que é a mesma coisa eu falo. Eu estou te falando agora, porque senão amanhã você vai dessomar aí e vai falar que eu não insisti. Pelo menos eu falei. Eu recomendei. Em Antagonismologia, página 44, terceira linha, o antagonismo, soberania pessoal e soberania autocrática. Não compreendi. Poderia explicar melhor? Soberania pessoal é aquela liberdade que você tem sobre você, sobre os seus pensamentos, aquilo que eu falei aí, eu falei bem claro. Sobre si, sobre o próprio soma, sobre a sua mente, aquilo que você pensa, a autopensanização. Você tem uma soberania, quem manda é você. E sem inalienar, se você quiser, ninguém invade isso aí. É só você. Agora, soberania autocrática é outra coisa. É a hora que a pessoa vira ditadora. Por exemplo, o Lula às vezes mostra umas nuances disso. O Fidel Castro mostra que ele é totalmente assim. O Chaves, nem se fala, é totalmente pirado. Ele é totalmente autocrata. Então, veja, piradão, doente. Tá certo? Então há uma diferença enorme entre soberania pessoal e soberania autocrática. Vamos entender bem. Poderia comentar sua visão a respeito da personalidade do Alexandre III da Macedônia, também conhecido por Alexandre Magno? Além disso, você teria alguma informação de bastidor sobre essa consciência após o período das conquistas que marcaram até o momento presente? Não, esse aí eu não tenho muito, não. Agora, que ele fez uma opção de coisa em pouco tempo, ele fez. Ele deve ter feito muito mais coisa depois, né? Mais lúcido. A gente não sabe como é que é. Enfim, ele é seu xará, né? Você que devia saber, eu que devia perguntar para você, porque você é Alexandre. Ele é que devia saber, né? Uma coisa que eu posso te falar é o seguinte. Tem cara desse, por exemplo, Carlos Magno. Ele era magno, quer dizer, grandão. E parece que ele era grandão mesmo. Sabe? Ele era um gigante. Então, o líder que tinha, que era magno até no nome, no corpo, a situação dele. O Alexandre Magno vai estudar mais. O que difere o individualismo do egoísmo? Não seriam todos nós egoístas em certos aspectos específicos? Sim. Nós temos que ser egoístas naturalmente. Nunca vamos deixar de ser isso. E outra coisa, mesmo com a cosmoética, nós temos que ser egoístas em certas situações. Por exemplo, na hora que você vai fazer a omissão superalitária, você está sendo egoísta. Você está pensando em você. Você está se defendendo, a profilaxia. E não é correto? Isso não é cosmoético? Então, o ego, aquilo que a outra pessoa perguntou, e isso aqui, o individualismo, ninguém perde, isso faz parte disso. Nós temos aqui buscar burilar o nosso individualismo, a nossa ideia. Agora, ou esses adjetivos são sinônimos? Não, não são bem sinônimos, nem sempre. Gostaria de saber sua análise através do seu olho clínico cosmoético. Pois é isso que nós estamos falando aqui. Individualismo é uma necessidade. Por exemplo, para você não se acumpliciar e não entrar na prisão
ou interprisão grupo kármica com os outros. Você tem que se defender. É a profilaxia, é a prevenção, é o homem super. É você tirar o corpo fora na hora que precisa. Eu, por exemplo, eu uso o meu individualismo, uma opção de coisas. Uma delas mais comum é que eu dou a banana para certas coisas. Isso é esnobar, isso é omissão superioritária. Às vezes é necessário, não tem outro jeito. Agora, eu faço de uma maneira mais ou menos assim, jovial, através da banana technique. Quer dizer, é um tipo, né? Para não dar, né? É igualzinho aquilo que eu mando a pessoa para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, para estudar. Tudo é um processo, nós todos precisamos de ir para a holoteca. A gente vive estudando. Você quer falar alguma coisa? Eu estou vendo aqui na Folha que a OAB está condenando a atitude do Lula. Ele comparou lá o preso político a bandido comum. Foi. E outra coisa, e ele não fala nada a respeito desse italiano que está aí. Quer dizer, totalmente incoerente, boboca. Agora ele pensa que ele está tapeando todo mundo. Não, tem gente que não está. Tem um blog. A maioria está porque está comprando todo mundo, distribui dinheiro. A embaixada lá recebeu dinheiro nosso. Ele está fazendo isso com o dinheiro da gente. A embaixada brasileira lá em Cuba recebeu uma carta lá de baixo assinado para interceder em favor do preso político. Aquilo foi abafado. Estão criticando aqui. No Fidel Castro você não pode confiar em nada. Ele não é confiável em nada. O blog... Gente, o homem é um homicida, matou um monte de gente, manda matar até hoje. Que isso? Você vai confiar no homem? Uma das coisas que fala no blog do Josias, que dissidente diz que Lula é cúmplice da tirania. Ele está cúmplice com a ditadura. Quer dizer, tudo, não, ele era comunista quando ele começou, lá no sindicato dele. Ele parece que dentro dele continua do mesmo jeito. Quer dizer, estalínico. E estão criticando que ele, como já foi preso político, como é que ele está sendo contra o... Pois é. Mas ele não, ele é totalmente incoerente. Total. Não tem jeito. É difícil isso aí. Professor, o senhor faz referência aqui à prioridade doentia. E no tema central é homeostático. Como? Sim, é preciso chamar para o outro lado as coisas que estão erradas aqui, ó, por isso que eu escrevi tanto. Mas o que tem que predominar é o homeostático. Mas se você a mega priorologia que eu estou chamando a atenção, é o grande, não é a mini priorologia. Mas como prioridade pessoal, você tem direito até de priorizar o negativo, né? Priorizar o que é sadio. É isso que eu estou chamando a atenção. Mas a gente tem que postar o que é errado. Como é que a pessoa vai saber? Tem que falar. Eu coloquei aqui um monte de besteira que as pessoas fazem. Que não é prioritário, dá tudo da cabeça dela, cuspir para cima. Outra coisa, eu falo do manual pessoal de prioridade, o MPP. Agora, é para chamar a atenção. Vocês têm que ver o seguinte, eu não estou falando que o tema total é isso, é o tema central. Observa bem, tematologia, tema central, é homeostático, é o central. Eu vou falar no negócio central daqui a pouco, eu quero pedir a ajuda de vocês. Valdo, essa questão só é quando prevalece um tema, geralmente todo tema parece que é neutro, a maioria. Mas quando prevalece, por exemplo, homeostático, seria homeostático, ele predomina. É o que predomina. Predomina. Aqui, por exemplo, a prioridade é uma coisa que predomina. Uma pessoa coloca uma prioridade doentia, ela não tem prioridade nenhuma, ela está fazendo uma regressão. Entende? Isso é regressismo, não é prioridade. A rigor não existe isso. Eu vou priorizar voltar ao passado. Isso é besteira. Não é prioridade. Não é prioridade. Assim, eu pensei na condição do direito à liberdade. Isso é positivo, não é? O direito à liberdade. Agora, o que você vai fazer com isso? Eu estou falando em mega prioridade, quer dizer, mega priorologia. Você quer falar alguma coisa aí, sabe? Eu levei um tempinho para entender a prioridade pessoal, assim, como é um direito à liberdade, né? Essa liberdade que sobre a própria pensionização. Todo mundo tem uma liberdade.
Essa liberdade é relativa. Então, a ela depende do nível com o evolutivo. discernimento da pessoa. É isso que Por a aí maturidade da pessoa. Agora, então, a prioridade, isso varia demais de pessoa para pessoa, por causa do processo da liberdade, por causa do discernimento. Quanto mais a gente vai caminhando Quanto na mais escala discernimento a pessoa evolutiva, tem, mais liberdade. ela adquire. Ela mesma, ela adquire. Quer dizer, aquela pessoa que está tomando atitudes contra ela mesma, na verdade, o nível de liberdade dela... O determinismo vai cercear a liberdade dela, o livre-arbítrio vai acabar. Isso é que é a interpretação grupo kármica, isso é que é a baratosfera, isso é que é a regressão, é autoenganologia, desviologia, tudo é a mesma coisa. Sindromologia, sobre a priorização. A priorização errônea da adrenalina na sindulgência. A priorização do irrelevante na dispersão consciencial. Quer dizer, estão priorizando a coisa errada. Se dá para trás. Por exemplo, a adrenalina na indulgência. Se a pessoa ficar muito apressadinha, é aquilo que em Brasília eles gostam de falar, fica assodado. É o assodamento. Ela vai errar. Ela vai dar com os burros na água. Alguma coisa vai acontecer. Uma pessoa que sair aí de qualquer maneira, com urgência, é um perigo. Se ela começar a dirigir, por exemplo, o carro igual uma ambulância, vai acabar dando um desastre. Ela não está acostumada com aquilo, a coisa atípica, diferente, ela não está habituada. Os reflexos ficam diferentes. Na parafatologia, o senhor colocou também, logo na primeira linha, as prioridades pessoais pré-estabelecidas. No curso intermissivo pré-ressomático. Quais são as suas? Quais são as suas? Não, eu estou te perguntando. Como é que a gente estabelece isso? Quer dizer, é estabelecido a partir daquelas metas que a gente coloca? Não, aquilo que você tem furado. Quais são as suas lacunas, os furos? Que é aquilo que você tem que melhorar, o que é que você tem que atingir. Entende? É isso aí. Essas são as prioridades básicas. Professor Valdo, B aqui em cima. Em fatologia, na página 43, na 11ª linha. A compulsão do erro patrocinada por assediador intra e extrafísico, ou extrafísico. Como isso ocorre? Isso poderia explanar mais? Tem relação com a intencionalidade da pessoa, da consim? A compulsão do erro patrocinada por assediador intra e extrafísico. Por exemplo, aquela pessoa que fica apaixonada por outra e começa a seguir a opinião da paixão de tudo quanto é gente, desvia um monte de coisa. Isso é a compulsão do erro patrocinada pelo assediador. Isso tem nas melhores famílias. Mas então, eu posso falar uma coisa aqui para vocês agora? Posso? O caso é o seguinte, eu quero escrever um verbete chamado detalhe decisivo. Detalhe decisivo. Que é a realidade decorrente do fato de, na vida humana, em tudo ou em todas as atividades, sempre existir o pormenor marcante a ser descoberto, identificado, e cujo conhecimento sobre o mesmo exige aplicação prática, evolutiva, em geral de ordem mental somática, excluindo as interferências instintuais ou psicossomáticas. Então, por exemplo, vamos supor, estou começando a estudar, não sei se eu vou deixar isso assim. Na energossomatologia, qual o detalhe decisivo? É ver. Na evoluciologia, qual o detalhe decisivo? Eu acho que é a interassistencialidade. O que vocês acham? Na autopensenologia, qual é o detalhe decisivo? É o PEN. Gente, vocês não devem pescar ainda a ideia, que vergonha. Na duplologia, qual é o detalhe decisivo? Vocês não acham que isso é muito bom para explicar esse povo aí que fica quebrando cabeça à toa? Na duplologia, qual é o detalhe decisivo?
Hein? Ah lá, já matou a charada. Ó, já está começando a entender. A interesteciologia, qual é o detalhe decisivo? Ó, Fiex. O que vocês acham? É? Não, eu pergunto, é? Serve? Serve? É. Na conscienciologia, qual é o detalhe decisivo? Agora que eu estou chateando vocês. E vocês sabem. Gente, vocês são bobos mesmo, hein? Nossa, eu tenho que trabalhar muito aí. Vamos ver se eu chego até os 90 anos para falar mais a vocês. Tenho que trabalhar mais o meu corpo para viver mais, para poder suportar vocês com isso aí. Curso intermissivo. É ou não é? Não, mas o ar, esse ar, eu morro de rir esse ar. Eu morro de rir. Quantos ar já apareceram até agora? 5, né? Ou 6. Na mental somatologia. Professor.